Provérbios 8. Vamos ler a partir do 34 agora. 34 ao 36. Nós vamos continuar a série que nós temos observado no culto matutino, geralmente, a exposição de Provérbios. O tema dessa série é Sabedoria que guarda o coração. De forma excepcional, nós estamos refletindo em Provérbios hoje à noite. Sermão muito aplicativo mesmo. O tema do nosso sermão de hoje: a sabedoria exige luta. Sabedoria exige luta. Baseado especificamente no versículo número 34. Versículo 34 diz assim: Feliz o homem que me dá ouvidos. Como dá ouvidos? É a pergunta, né? Velando dia a dia as minhas portas. Como? Esperando as ombreiras da minha entrada. Por quê? Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. E quem não ouve? Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos orar. Nosso Santo Deus, nós precisamos ficar completamente despidos de nós mesmos diante do Senhor. As nossas mãos não são tão audaciosas e íntegras para isso, ó Deus. Nós precisamos que a Tua palavra faça isso. Que o poder do Teu Santo Espírito ilumine-nos para nós mesmos, para que vejamos as nossas necessidades de uma forma aterradora e corramos para o Senhor, ó Deus, em busca de socorro. Que diante desse assalto da Tua revelação, espantados, nós possamos olhar para todos os lados e não vendo outro socorro, nós corramos para o Senhor, ó Deus, para Cristo, para a cruz, e encontremos nele somente perdão, salvação e graça, Deus. Ó meu Pai, faz de nós bons ouvintes, ó Deus, não negligentes, mas operosos, praticantes, prostrados diante do Senhor. Toma a nossa atenção para Ti. Captura a nossa mente, o nosso coração para o Senhor, ó Deus. Rogamos a Ti, para a exaltação do Senhor, para o engrandecimento do nome de Cristo, ó Deus, para a edificação da Tua igreja e o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos demorar a chegar a esses versículos que eu acabei de ler. Nossa introdução vai ser bem ampla, é proposital, para que a gente entenda o impacto do versículo 34 diante de tudo aquilo que o sábio ele tem lutado conosco para que nós ouçamos. Se você tem acompanhado até aqui as exposições do livro de Provérbios, nós estamos ficando quase surdos de tanto ouvir o sábio gritar para chamar a nossa atenção, mostrando-nos o perigo de não ouvi-lo, mostrando o perigo de desconsiderar, de desprezar. Essas daqui são as palavras utilizadas para mostrar o quanto a perversidade do nosso coração pode dar ouvido a vozes que nos levarão para o mal, nos levarão para a desgraça, nos levarão para a morte, ao mesmo tempo que nós desprezamos a voz do Senhor. A voz do Senhor que brada, mansa e macia, mas ainda assim nós a desprezamos com toda a altivez e arrogância. Então, é como se o sábio quisesse romper as membranas dos nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a sua voz. No último sermão, em Provérbios, nós refletimos sobre as escolhas, nós refletimos sobre o fato de que, na realidade, as escolhas elas não são feitas naquele momento que ela é executada. Nós levamos toda uma vida para fazer uma escolha, porque é justamente uma vida em busca de sabedoria e amadurecimento que vai nos dar discernimento para fazer a escolha adequada, para que nós não escolhamos para a morte, mas para que nós escolhamos para a vida.
É a maturidade e a sabedoria que nós edificamos, que resultarão nas escolhas que nós fazemos. E fatalmente, irmãos, infelizmente o contrário também é verdadeiro. Uma vida displicente, uma vida que corre para o mundo ao mesmo tempo que foge de Deus, uma vida sem intencionalidade resultará em escolhas inconsequentes, destrutivas. E a grande desgraça é que nós não destruiremos somente a nós mesmos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, quando nós percebemos a grandeza das escolhas, o que significa escolher algo, inevitavelmente nós precisaremos fazê-la compreendendo a importância da maturidade, da sabedoria. Estão unidas, maturidade e sabedoria, uma coisa só. Não existe maturidade sem sabedoria. E, infelizmente, não existe sabedoria sem maturidade, apesar de ver muitos acumulando anos e poucos ficando sábios de verdade. Portanto, irmãos, a irresponsabilidade é resultado de imaturidade, que caminha de mãos dadas com a negligência, quanto à importância das escolhas inevitáveis da vida. Se tem algo que nós fazemos, são escolhas. Nós escolhemos a todo instante. Desde o momento que nós escovemos os dentes, ou escolhemos não escovar, as roupas que nós escolhemos vestir, até as escolhas mais significativas da nossa vida. E eu estou me referindo aqui da equação inevitável e natural da vida adulta. Eu coloquei para vocês um quadrinho para que vocês pudessem responder qual é a equação da vida adulta. A vida adulta é uma soma de responsabilidades amparado por alguns fatores. Não sei se vocês conseguiram responder alguma coisa, nós vimos muito sobre isso, mas a vida adulta é a soma das responsabilidades, mais escolhas, mais consequências, amparados pela maturidade e pela sabedoria. É isso que é a vida adulta. Responsabilidades, escolhas, consequências inevitáveis, não importa se você não deseja tê-las, os anos vão chegar e você vai ter que se deparar com a realidade de que você tem responsabilidades, você precisará fazer escolhas, e ser negligente já é uma escolha, ser irresponsável já é uma escolha, e disso vem as consequências que são inevitáveis para a vida adulta. Não é assim, quando a gente era criança, a gente queria crescer, né? Só que quando a gente pensava em crescer, a gente pensava na independência que nós teríamos, nós pensávamos que os nossos pais não iam mais encher o nosso saco, nós pensávamos que os nossos pais não iam mais mandar em nós, nós pensávamos que nós conseguiríamos fazer tudo o que nós queríamos, mas na verdade nós fomos assaltados pela vida adulta. As responsabilidades vieram, as escolhas foram postas diante de nós e nós não nos preparamos muitas vezes para isso, e então vieram as consequências. E eu não sei você, mas algumas consequências elas deixam marcas e nos lembram da nossa negligência e irresponsabilidade. Então, se as nossas responsabilidades, escolhas e consequências não forem amparadas, apoiadas pelo nível de maturidade e sabedoria que nós temos, nós então caminharemos para a desgraça. Essa é a equação inevitável da vida. Você pode chamar de equação Thanos. Eu sou inevitável. Essa não importa se você deseja ou não. Você vai ter que responder essa equação. Então entenda o que isso significa na prática. E aí eu vou fazer um panorama aqui da nossa realidade hoje, olhando para a nossa triste juventude. À medida que os anos passam, nós crescemos, nós ficamos mais velhos, e com isso, inevitavelmente, vêm responsabilidades. Responsabilidades características de cada fase da nossa vida, de cada idade que nós acumulamos. E essas responsabilidades, elas se impõem sobre nós, e isso é inevitável, quer nós gostemos ou não. Se essa é uma realidade da qual ninguém pode fugir, nós precisamos necessariamente nos preparar para ela.
Os pais precisam preparar os filhos para essa realidade, onde nós vamos nos preparar para encarar o que a vida exigirá de nós, o que a vida nos cobrará. Os nossos pais compreenderam essa inevitabilidade. Os nossos pais nos prepararam para isso. Nós não conseguimos olhar para os nossos pais e vê-los como moleques, como molecas, como pessoas irresponsáveis, como pessoas infantilizadas, como meninos ou como meninas. Nós não conseguimos olhar para os nossos pais. Nós conseguimos olhar para eles como homens, como mulheres. Eles tomaram isso como realidade, não como algo opcional. Isso quer dizer que, se nós formos encontrados despreparados quanto a essas responsabilidades, quando elas chegarem, as consequências serão devastadoras. Prejuízos, sofrimentos, dores, fobias, ansiedades, não apenas para nós, infelizmente, mas para todos aqueles que presumiam que nós estávamos preparados para as escolhas que nós fizemos. O seu cônjuge julgou que você estava preparado. Os seus filhos, por mais que não saibam, julgam que vocês estão preparados. A sua igreja julga que você está preparado. Os empregadores julgam que aqueles que se candidatam para uma vaga de emprego, eles estão preparados. Ora, se alguém deseja casar, o que é que nós esperamos dele? Que ele tenha noção da escolha que ele fez. Que ele esteja noção, tenha convicção da escolha que ele está prestes a fazer. Se alguém deseja ter filhos, qual seria a nossa expectativa, se ele tem noção daquilo que será esperado dele, será requerido dele? Se alguém deseja se divertir, tem independência financeira, nós esperamos algo dessa pessoa ou não é assim? É inevitável isso. E assim por diante. Contudo, meus irmãos, é justamente essa realidade incongruente, incoerente, que assalta a nossa atual geração. E essa triste realidade tem se tornado a grande desgraça do nosso tempo. As imposições da vida comum continuam chegando. E elas não param por causa do nosso despreparo. Elas não param porque nós não queremos. Elas não param porque nós dormimos no tempo. Elas não param porque nós nos preparamos. Ela não quer saber se nós estamos sofrendo. Elas não querem saber se nós estamos doentes. Elas não querem saber se nós não estudamos, não trabalhamos. Elas simplesmente nos assaltam, sem sequer bater as portas. Elas continuam sendo expostas sobre a nossa atual geração. Mas tem um contudo absurdo aqui. As imposições comuns da vida têm se deparado com pessoas lerdas, infantilizadas, mimadas, iludidas, imaturas, completamente despreparadas para aquilo que é simplesmente inevitável. Porque a vida exige amadurecimento. E você sabe disso. Você sabe que nós fomos criados para lutar com gigantes, para lutar com monstros, para derrotar dragões, feras. Nós fazemos isso todos os dias. Monstros interiores e monstros exteriores. Mas essas mesmas imposições comuns e inevitáveis da vida têm se deparado com uma geração completamente despreparada, lerda e apática. Uma geração fraca, uma geração que não luta, uma geração que não vê gozo na dor. Uma geração mimada, estragada. Mas a vida exige amadurecimento. A vida exige sabedoria. Tem se deparado com pessoas que querem desfrutar exatamente das fases naturais da vida, querem desfrutar de certo nível de liberdade, querem desfrutar de certo nível de intimidade, querem desfrutar de certo nível de independência. É claro que isso acontece, são fases naturais da idade, da vida.
querem desfrutar de entretenimento, mas são completamente imaturas e tolas para tal. Ou seja, embora estejam aptas do ponto de vista biológico, cronológico, a idade chegou, a fase da vida chegou, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento moral, a sua personalidade, o seu caráter estão em estado de inanição. Homens e mulheres de 30, mas tudo isso que eu acabei de falar, como se tivesse 18, 17, 16, um atrofiamento na sua personalidade que não se desenvolveu, um atrofiamento no seu caráter que não se desenvolveu, não amadureceu. E qual é o motivo dessa realidade autodestrutiva? Porque é isso. É isso. Os jovens hoje têm filho para os seus pais criarem. Eles não criam mais. Quando as coisas apertam, eles não sabem como resolver. Eles pedem ajuda aos pais. Será que os nossos pais fizeram isso? E por que nós fazemos isso com os nossos filhos? E é muito importante, pais, que vocês entendam isso. Porque talvez, muitas vezes, vocês não deveriam pegar na mão dos seus filhos para atravessar uma rua. Porque eles deveriam ter desenvoltura suficiente para atravessar sozinho. Não fizeram isso com você e você estraga o seu filho fazendo isso. Eu não lembro de uma vez que meu pai pegou na minha mãozinha para atravessar a minha rua. Porque se eu não tivesse preparado para atravessar uma rua e enxergar um carro, então eu deveria morrer mesmo. Não sei atravessar uma rua. Quando eu vou ao centro com os meus filhos, eu não pego na mãozinha deles, não. Eu vou andando na frente, na verdade. Se morrer, eu vou fazer um velório bem glorioso. E é a vida. A vida. A vida se impõe sobre nós. E ela não se impõe com um lenço de seda, não, irmãos. Ela se impõe com espinhos. E vocês dão aos seus filhos tudo aquilo que não deveria dar. Certa vez nós estávamos refletindo num grupo de homens e há uma máxima atrás da qual nós estamos colhendo agora. Houve uma máxima de algum tempo atrás que nós já estamos colhendo agora, onde muitos marmanjos e mulheres abriam a boca para dizer o seguinte: eu quero dar aos meus filhos tudo que eu não tive. E essa tem sido a grande desgraça da nossa geração. Porque esses pais, eles morreram para trabalhar. Essas mães, elas morreram para trabalhar. Negando a si mesmo, abrindo mão de si mesmo, anulando a si mesmo o que é característico de pai e mãe, mas para dar aos seus filhos aquilo que os estragou, que não precisava. E agora nós estamos colhendo justamente disso. Homens que não vê gozo na dor. Homens que não vê gozo na masculinidade, na macheza, em ser homem. Homens que não vê glória no sofrimento, na luta, no combate. Meninos que parecem meninas, efeminados e mimados. Meninos que não sabem correr. Hoje as crianças estão fazendo fisioterapia para aprender a correr. Meninos que não sabem jogar uma pedra. Meninos que não sabem lutar. Como defenderão as suas esposas? Como defenderão se não sabe dar um soco? Como? E o nosso maior desafio hoje, irmãos, é mesmo tendo condições, nós não devemos dar o que os nossos filhos querem. Esse é o nosso maior desafio. Há uma geração atrás, ou pouco menos disso, o desafio era: darei aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Agora é o contrário. Você tem condição de dar e o seu desafio é não dar, para não estragá-lo. Sabe o que é que nós fazemos? Nós
nós violentamos a inocência e a consciência dos nossos filhos. Nós fazemos com que os nossos filhos não se alegrem com um brinquedinho de papel, porque nós imputamos a ele o brinquedo dos nossos sonhos. E nós criamos uma bomba para a nossa própria destruição, porque compramos os brinquedos mais caros, as roupas mais chiques, e nós teremos que dar ainda mais da próxima vez e evoluir da próxima vez, porque eles não se agradam mais com um bolo de R$10. É preciso um de 30, de 40, de 50. Eles não se agradam com um brinquedozinho simples. É preciso de controle remoto, é preciso automático, é preciso um celular da última geração, é preciso um tablet. E fomos nós que fizemos isso. Nós fizemos isso. Sabe, todas as vezes que você reclama de uma comida na frente dos seus filhos, você está elevando o padrão que não deveria elevar na mente deles. Todas as vezes que você reclama de uma roupa, todas as vezes que você reclama de algo que você acabou de orar, e você reclama na frente dos seus filhos, você está elevando um padrão que não deveria ser elevado na cabeça do seu filho. E ele vai absorver que se aquilo não foi bom para a sua mãe, se aquilo não foi bom para o seu pai, não é bom para ele. E então ele vai almejar algo maior e algo melhor, segundo os ditames desse mundo, dessa presente era. O nosso maior desafio é não abusar da consciência dos nossos filhos. Esse é o nosso maior desafio. É mesmo tendo todas as condições para dar uma bicicleta, não dar uma bicicleta nova, comprar uma bicicleta de segunda mão, arranhada. Esse é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é mesmo podendo comprar uma roupa nova, é dar uma roupa do bazar. Esse é o nosso grande desafio. Para não abusar da inocência das nossas crianças. Para que nós possamos fornecer as dificuldades gerenciadas, pastoreadas, para que eles não sejam estragados. Agora nós estamos numa armadilha. Nós já caímos na armadilha. Você e eu, nós já caímos. Não é que você vai cair, não. Você já caiu na armadilha. Porque nós fazemos com os nossos filhos o que não fizeram conosco. Nós éramos aqueles que passavam um dia na rua e voltavam para casa só para almoçar. E às vezes nem almoçavam, porque nós sabíamos que se voltássemos, nós não saíamos mais. O que é que nós fazemos? Nós trancamos os nossos filhos em casa e não deixamos eles sequer saírem à rua. Nós aprisionamos os nossos filhos, compramos brinquedos para os entreter como se fossem animais numa jaula e não permitimos que eles tenham liberdade, onde eles vão desenvolver a bravura, o senso de desbravamento. É isso que nós fazemos. E aí nós entregamos essas pessoas para desfrutar daquilo que é natural das fases da vida, como um casamento, mas nós não entregamos mulheres nem homens. Nós entregamos meninos e meninas. Meninas que se gabam de não saber fazer um nissimi hoje, um arroz. Nós entregamos. E as próprias mães, que são excelentes cozinheiras e donas de casa, simplesmente não enxergam nenhum problema nisso. Nenhum problema. Nenhum. Parece um contrassenso. Como nós não preparamos os nossos filhos para a vida real, sabe o que é que vai acontecer? Você vai precisar cuidar dos filhos deles. Os seus netos. Vocês vão precisar cuidar e a culpa é sua. Sua. Porque você sabe disso. Mas não fez nada. Estava preocupado demais com as atividades profissionais e acadêmicas e esqueceu de ser pai. Esqueceu de ser mãe. Onde não gasta muito para isso. Se o seu filho não pode comemorar com você uma água de coco de R$3,50 que toma com o pai, você está fazendo alguma coisa errada. Se é necessário uma pizza de R$80 para isso, você está fazendo alguma coisa errada.
Se é necessário um sorvete de R$ 50 para isso, você está fazendo alguma coisa errada. Se para tirar um sorriso do seu filho você precisa gastar 10% do seu salário, você está fazendo alguma coisa errada. Então entenda, nós já estamos na armadilha. A questão não é se nós vamos cair, não. Nós já caímos na armadilha sem perceber. Nós fomos enlaçados por ela. E nós não estamos preparando os nossos filhos para responder essa equação aqui. Ó. Nós respondemos. Eu sei que você respondeu. Você respondeu, os nossos pais responderam. Mas os nossos filhos não vão responder essa equação. Não vão. Aí o que é que vai acontecer? Você vai precisar responder para ela. Você vai precisar pagar a sua casa quando ele casar. Você vai precisar dar uma pensão quando ele casar. Você vai precisar fazer isso. Porque a sua codependência não permitiu levar o seu filho, a sua filha, ao amadurecimento. Então, qual é o motivo dessa realidade autodestrutiva? Onde está o problema? O que tem levado a nossa atual geração à destruição e o esfacelamento generalizado, inclusive das nossas igrejas, que, diga-se de passagem, é muito difícil encontrar pessoas aptas, desejosas para o desgaste da igreja? Ou vocês acham que está cheio de gente aí querendo ser pastor? Quantas vezes vocês veem outras pessoas dirigindo aqui além de mim? Quantas vezes vocês veem pessoas pregando aqui além de mim, o George? Quantas vezes? Tem uma fila de pessoas buscando o autoanulamento, porque é isso o ministério pastoral. É isso que é o serviço na igreja. É receber porradas, afrontas, desprezos e humilhação e ver nisso glória. Cadê pessoas que estão fazendo fila para servir as igrejas? Essa geração está matando as nossas igrejas. Estão transformando as igrejas em clubes sociais, onde chegam aqui, pagam o dízimo como se fosse uma mensalidade e pronto. Você terá um guru para lhe servir. Passar as mãos nas suas ansiedades, que inclusive é o pecado desse tempo, não é doença desse tempo, é o pecado da nossa geração. Precisará de um guru para afagar o seu ego e entender as suas fobias, medos e ansiedades. Essa geração está matando as nossas igrejas, destruindo os pastores, porque essa mesma geração que estudam teologia, estudam doutrina, coloca os pastores na parede com a teologia que estudam. Pessoas que não derramam uma lágrima e uma gota de suor pela igreja do Senhor. Não acontece isso aqui não, porque tem homem aqui. Mas está acontecendo em muita igreja isso. Muita igreja. Qual é o problema? A nossa geração, debaixo da absurda responsabilidade de seus pais, não compreende a inevitável necessidade das lutas e do desconforto dessa vida. Se tem algo, meus irmãos, do qual nós não podemos fugir, é que nessa vida nós lutaremos e sofreremos. É impossível fugir dessa realidade. E a nossa geração, essa geração que tem sido criada numa redoma de cristal, não entende isso. Por isso, descartam as lutas, descartam o desconforto como algo meramente opcional, como se pudesse cuspir essas realidades que não podem. Como se a dureza da vida, como se o desconforto da vida, como as guerras, as oposições, os esforços, fossem simples resultados de alguma coisa ruim. Eu estou enfrentando lutas, eu estou sofrendo, eu acho que eu errei algo. Eu acho que uma tragédia está vindo sobre mim. Na verdade, foi inabilidade no planejamento. Não, irmãos, não. Nós não precisamos fazer nada de errado para sofrer, não. Sofrer é inevitável, nós sofreremos. Nós não precisamos de um cálculo errado, nós não precisamos de um vacilo em um treino, nós não precisamos cair, nós não precisamos nos alimentar mal, nós sofreremos. Nós não precisamos fazer nada para sofrer.
Olha para Jó. Nós simplesmente não precisamos. Nós sofremos. Esse é um fato indubitável da vida desse lado da eternidade. Nós sofreremos. E as consequências dessa triste tragédia é que os jovens continuam chegando à vida adulta. Eles não pararam, não. Eles continuam chegando biologicamente, cronologicamente, eles continuam chegando à vida adulta, mas eles permanecem em seu caráter, em seu discernimento e a sua personalidade, permanecem na juventude. Isso porque eles e seus pais estão descartando tudo aquilo que lhes preparam para a vida adulta. Infelizmente, os pais pensam e os jovens acreditam que se preparar para a vida adulta equivale a progredir academicamente. Estudar para ser alguém na vida. Eles entendem que equivale a se profissionalizar observando as oportunidades do mercado. Eles entendem que se preparar para a vida adulta significa estabelecer segurança e estabilidade com concursos públicos ou formações idolatradas, almejadas pela sociedade. Agora, pare um instante e reflita sobriamente comigo. Sobriamente, tranquilo, honestamente. É ou não é justamente isso que tem sido a dinâmica do processo de preparação e criação de filhos no nosso tempo? É essa. Os pais têm filhos e não os criam. Se tiver uma escola de tempo integral, amém. Opa, vou passar o dia longe dos meus filhos. Se não tiver, nós fazemos reforço, e fazemos kumon, e fazemos karatê, e fazemos inglês, e fazemos tudo no mundo. Contudo, meus irmãos, ao mesmo tempo que os pais esfacelam e esgotam sua vida para formar acadêmicos, formar empreendedores, formar concursados, eles estão esquecendo de formar homens e mulheres. Eu não sei quando foi que determinaram que para ser pai e mãe tem que ter diploma acadêmico. Não tem não ainda isso. Talvez escrevam algum capítulo nas Sagradas Escrituras aí, mas ainda não exige diploma acadêmico para uma mulher ser mãe e um homem ser pai. Infelizmente, os pais estão esfacelando a vida dos filhos. Estão fazendo algo muito perigoso, irmãos. Eu gostaria que vocês refletissem comigo, porque eles estão fazendo uma troca muito perigosa, muito diabólica, na verdade, malvada, perversa. Porque nós deveríamos ser aqueles que cuidam, que doutrinam, que preparam. Porque nós temos mais conhecimento, nós temos mais maturidade, nós enxergamos o que eles não conseguem enxergar, então existe uma necessária e natural dependência deles para conosco. Homens e mulheres simplesmente lutam e suportam. Vocês sabem disso, os nossos pais sabem disso. Homens e mulheres lutam e suportam. Homens e mulheres choram e não desistem. Simplesmente porque é o que é esperado deles, é o que eles são. A vida impõe e exige isso e nós sabemos. Não tem problema com isso. Entendam. Está havendo um tipo de negociata destruidora, irmãos, nessa relação. Está havendo uma troca que simplesmente não deveria acontecer. Preparar acadêmicos, preparar empreendedores, preparar concursados, não deveria descartar a necessidade de criar homens e mulheres. Entenda, eu não estou falando mal contra isso, não. Eu não estou falando mal, não estou dizendo que é negativo totalmente, não estou dizendo que tem que ser desprezado, nós não podemos preparar mais acadêmicos, nós não podemos preparar mais empreendedores, ninguém mais deve fazer concurso. Esse não é o problema não, irmãos. O problema é porque com isso nós queremos criar os céus na terra. Esse é o grande problema.
Esse tipo de negociata que tem acontecido com pais que deveriam cuidar, estão entregando seus filhos no altar do mercado de trabalho, no altar da academia, no altar do concurso público, como se fossem os seus redentores. Vocês estão fazendo isso, os pais, porque ainda não compreendeu, ou na verdade esqueceram o brilho do que é ter um filho curvado aos pés de Cristo, maior do que qualquer diploma, maior do que qualquer assinatura de cargo público, maior do que tudo isso, curvado diante de Cristo. Um filho, uma filha que ama o Senhor acima de todas as coisas. Agora, infelizmente, nós temos visto esse tipo de negociação que não deveria acontecer. Porque preparar acadêmicos, empreendedores, concursados, empresários, herdeiros, não deveria descartar a necessidade de criar homens e mulheres, maridos e esposas, pais e mães, líderes do lar e auxiliadoras idôneas, não deveria descartar essa realidade. Porque nessa equação, o processo natural de criação e preparação, entenda, não é de subtração, irmãos, é de adição. Nós acabamos subtraindo quando nós deveríamos adicionar. É um processo cumulativo. Nós subtraímos. Então, se você tem que estudar, não precisa ir para a igreja, não. Você tem que estudar. Vai fazer uma prova? Não, você prepara. Não, negócio de dia do Senhor, rapaz. Domingo é o dia que você tem para estudar. É o dia que você tem para se preparar. Qual é o problema disso? Depois, é o sacrifício que você vai fazer agora. Depois você vai ter tempo para isso e você vai me agradecer. Vai mesmo. Vai. A vida exige maturidade. A vida exige sabedoria. E isso não é obtido sem luta. Não existe sábio sem marcas. Não existe homem maduro e mulher madura sem cicatrizes. Porque se está sem cicatrizes é porque nunca foi para uma batalha. Nunca foi para uma guerra. Não sabe qual é a vida real. A sabedoria, ela não chega sozinha. Às vezes a nossa alma vem sangrando. O nosso espírito vem gemendo. Quando olhamos para trás, nós vemos as renúncias que fizemos, o quanto negamos a nós mesmos. E isso tudo vai edificar uma base sobre a qual nós vivemos, que imputarão autoridade às nossas palavras, ao nosso caráter. Isso se chama dignidade. Dignidade. O preço de ter uma vida íntegra sem receber tapinha nas costas. Simplesmente é porque isso é esperado do homem. Porque isso é esperado da mulher. Simples assim. Sem troca, sem barganha, sem necessidade de aprovação, sem necessidade de elogios, sem necessidade de exaltação. E isso, irmãos, essa luta necessária para o desenvolvimento da sabedoria, esse desgaste necessário para o desenvolvimento da sabedoria, ela é devida a algo muito simples, mas também muito realista. O fácil não faz parte da vida adulta. Simplesmente o fácil não faz parte da vida adulta. Tem um filme do ator Denzel Washington, de 1992, chamado Malcolm X. Descarta o personagem, fica só com o filme. Eu quero fazer referência a uma conversa aqui, que tem nesse filme. Ele conversa com outro personagem num determinado momento lá. E aí o outro personagem, ele começa a citar alguns personagens bíblicos. Ele cita Davi, ele cita Noé, ele cita Salomão. E à medida que ele cita Salomão, à medida que ele cita os personagens bíblicos, ele vai contrastando.
os maiores pecados que aquele personagem bíblico cometeu e os grandes feitos que esse personagem bíblico cometeu. Então ele faz isso com Davi, ele faz isso com Noé, ele faz isso com Salomão. E no final desse diálogo ele diz assim: os grandes feitos de um homem ultrapassam suas fraquezas pessoais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa realidade. Porque lutar por sabedoria não significa que nós nunca vamos errar. É óbvio que nós vamos. Lutar por sabedoria significa que a nossa intensa e constante disposição de buscar sabedoria nos farão acertar bem mais do que errar. E é isso que vai nos definir. Uma intensa busca por maturidade. Uma intensa busca por discernimento, por sabedoria. A sabedoria exige luta, irmãos. Toda a humanidade de todos os tempos está sujeita a essa relação, a essa realidade que nós acabamos de refletir até aqui. Esse é o caráter inevitável da vida, simplesmente porque faz parte do processo natural. Contudo, quando nós nos achegamos à seara cristã, reflita comigo, se essa é uma responsabilidade ou é uma inevitabilidade de toda a humanidade, imagine para aqueles que estão em Cristo Jesus. Imagine para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Imagine para aqueles que são habitantes de outro mundo, são súditos de outro rei. São habitantes de outro reino. Quando nós chegamos à seara cristã, essa reflexão ela se torna ainda mais imperativa, ainda mais gritante, pelo simples fato de nós termos olhos que outros não têm. Nós vemos o que muitos e muitos simplesmente não enxergam, irmãos. Os nossos olhos foram abertos. Nós fomos atribuídos de responsabilidades que não dizem respeito somente a esse mundo, mas à eternidade. Ou seja, agora, como cristão, se você o é, nós temos plena ciência de que tudo que nós fazemos ecoa na eternidade. Tudo, tudo. Assim como as vidas que nós influenciamos ou a vida daqueles que nós somos responsáveis. Nós vivemos essa vida andando como num campo minado, observando cada passo, cada escolha, cada decisão, cada atitude. E viveremos na mais absurda tensão, porque isso é esperado de um homem e de uma mulher. Haverá um dia onde nós findaremos essa tensão, mas ainda não é esse dia. Isso quer dizer que nós sabemos que essa não é a nossa pátria, como Filipenses 3 diz. Nós sabemos que aqui nós somos estrangeiros e peregrinos, como 1 de Pedro capítulo 2 afirma. Nós sabemos que esse mundo nos odeia, João capítulo 15. Nós sabemos que aqui nós seremos perseguidos e maltratados, 2 de Paulo a Timóteo capítulo 3. Nós sabemos que as aflições nesse mundo são inevitáveis, João 16:33. Nós sabemos que o que é esperado de nós é perseverança com bom ânimo. Romanos 5, Hebreus 10, Tiago 1. Porque como cristãos, é natural que nós tenhamos a expectativa de ouvir do nosso Senhor aquilo que ele disse em Mateus 25, 21, quando ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós esperamos ouvir isso ou não esperamos? Na verdade, isso é fonte de consolo nos nossos sofrimentos. Nós aguardamos ouvir isso. Mas como nós podemos ter certeza de que as inúmeras palavras benditas do nosso Senhor, bem-aventurado, bendito és, bem-aventurado, como nós sabemos se elas são proferidas para nós? Você sabe se elas são proferidas para você? Quando essas palavras são proferidas nas Sagradas Escrituras, pela boca de Deus, pela boca do nosso Senhor, bem-aventurado, bendito, você pode atestar assim: as minhas renúncias testificam isso. Os meus sacrifícios testificam isso. A minha abnegação testifica isso. E vale ouvir do meu Senhor
que eu sou bem-aventurado, que eu sou abençoado, que eu sou favorecido, que eu sou agraciado, que eu sou bendito. A semelhança do que acontece no Salmo 1, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que dizer se a realidade que nos permeia dessa falta de sabedoria nossa, tantas vezes os nossos filhos não conseguem identificar onde está a roda de escarnecedores? Quem são os escarnecedores? Quem são? A vida exige homens e mulheres que estão dispostos a lutar, irmãos. Estão dispostos a lutar, sem murmuração, sem reclamação, sem autopiedade, sem autocomiseração. Lutar sem enxergar nisso perda, mero sofrimento, derrota. Lutar e enxergar na luta e no desgaste a sua glória. A porção privilegiada, separado pelo Senhor, e assim Ele lhe confiou. Você lembra do seu pai reclamando porque tinha que trabalhar? Lembra? Você lembra da sua mãe reclamando porque estava muito difícil lhe criar? Lembra? Mas as nossas jovens estão fazendo isso agora. Porque é difícil ver glória na maternidade. É difícil ver graça na paternidade. E sabe por que é difícil? Porque ela exige um preço que nós não estamos dispostos a pagar. Mãe, se você é mãe, você vai ser anulada. E aí está a sua glória. Glorifique a Deus por isso. Pai, isso também é esperado de você. Glorifique a Deus por isso. Você passou para outro patamar de vida e de responsabilidade. E é isso que é esperado de você. Deveria ter refletido antes de ser mãe e ser pai. Se não está disposto a pagar esse preço. Agora você não pode negociar mais porque tem uma vida que depende de você. Cale-se e faça o seu trabalho. Você não está com um pingente no colo, não. Para passear na sociedade. Para dizer que você também é mãe e você também é pai. Isso daí não é um colarzinho que você desfila, não é um pet, um cachorro que você anda. Ajoelhe-se diante do Senhor até você glorificar a Deus pelo privilégio de ter aberto a sua madre. É isso que é esperado de nós. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui. E eu espero que você se veja nesses textos. E se você não se vê nesse texto, não vá dormir hoje não. Antes de se gastar em oração. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, diz Paulo a Timóteo, 2ª carta, no capítulo 2. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, diz Paulo, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, né? Como sem intencionalidade, como sem objetivo, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Tem passagem maior do que essa para mortificação? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 2 Coríntios 10, 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Não esqueça! Não somos dele. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. E o anulamento de sofisma acontece primeiramente no seu coração. São mentiras repetidas e repetidas até você tomá-las como verdade.
É assim que eu entendo, não importa o que você entende. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 1 de Paulo a Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E então o fechamento disso tudo, no testemunho de alguém que combateu um bom combate. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde ele atesta: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Então entendo, irmãos. A realidade é que não estar disposto a lutar equivale a não estar disposto a desenvolver sabedoria. Não existe sabedoria sem luta. Simplesmente não existe. Desenvolver a sabedoria exigirá de nós. O fato é que a vida adulta sem sabedoria é a mais absurda desgraça, não somente para si mesmo, mas aqueles que estão ao seu redor. Tiago fala dessa relação, destacando a nossa busca por sabedoria, a nossa fé em buscar por sabedoria e a luta que essa fé exige. Abra aí, Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 5. Tiago 1, 5. Olha esses versículos comigo. Se você gosta de fazer anotações, anote as palavras que eu vou dar. Discernimento, ação, luta e explicação. É o que ele vai falar aqui. Versículo 5, ele leva-nos ao discernimento. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, é o discernimento. Você necessita de sabedoria? Opa, preciso. Ação agora, para a luta. Peça a Deus que a todos dá prodigamente, abundantemente, liberalmente, e nada lhes impropera, nada lhes nega, e ser-lhe-á concedido. E então a luta. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E ele vai dar a explicação. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Entendeu, Gui? Não suponha que você alcançará alguma coisa do Senhor, brincando com o Senhor, tirando o Senhor a pagode, tendo o Senhor como um guru, como um gênio da lâmpada mágica, como um médico. É aquele que só busca o Senhor na enfermidade, que acha que o Senhor está de plantão. Homem de ânimo dobre, homem inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se peço sabedoria ao Senhor, entende isso aqui? Se eu peço sabedoria ao Senhor e as circunstâncias da vida são impostas sobre mim, quais são as circunstâncias? As adversidades, os sofrimentos, os desafios. Se as circunstâncias da vida, então, são impostas sobre mim, elas são impostas justamente para que eu exerça a sabedoria que eu tanto pedi a Deus. Logo, se ao invés de compreender que elas são provas que eu preciso para a preparação para a sabedoria, e ao invés disso eu simplesmente me derreto em desespero, se isso acontecer, é como se a minha inconstância, a minha instabilidade fizesse de mim um recipiente inadequado para ter a sabedoria que eu tanto pedi a Deus. O ministro escocês do século XIX, Robert Murray McCheyne, ele disse assim, quando Deus dá uma promessa, ele sempre testa a nossa fé. Assim como as raízes das árvores se firmam mais firmemente quando estão lutando contra o vento, assim a fé se firma quando luta contra as
aparentes adversidades da vida. A grande realidade em toda essa relação que nós falamos até aqui, irmãos, é que a sabedoria ela não é obtida sem esforço, ela não é obtida sem luta, ela não é obtida sem intencionalidade. Eu, quando era garoto, eu lembrava muito da minha professora dizendo: menino, tu não vai aprender por osmose, não. Eu nunca entendi de fato o que era osmose. Menino, tu não... As professoras ainda falam isso? Eu sabia que era alguma crítica, porque senão ela não falava daquele jeito, né? E aí eu fui ligando que toda vez que eu tinha preguiça, ela falava isso. Eu disse: opa, então deve ser alguma coisa que eu não faço nada e espero aprender. Eu disse: é isso, me aprendi osmose bem rapidinho. A sabedoria não vem por osmose, sabe por quê? Porque a sabedoria, ela não é um processo natural em que você não faz nada e simplesmente ela acontece. Você acha que somente em ouvir agora você vai se tornar sábio? Não. Você vai mostrar que ouviu com suas ações. E o Senhor vai colocar oportunidades em sua vida para ver se você desprezou esse sermão ou não. Você valorizou a sua palavra pregada. Talvez venha hoje à noite ainda. Talvez você já esteja pensando em uma oportunidade. Talvez venha amanhã. Mas é importante que você lembre que o Senhor vai provar você se você veio só cumprir tabela aqui essa noite. Se você só veio marcar um ponto na agenda essa noite. É domingo, dia de domingo à noite, crente, religioso, vai à igreja. Eu sou crente, eu sou religioso, eu vou à igreja. E assim desprezas o Senhor, teu Deus. Essa realidade de luta é fundamental para nós compreendermos tudo que a gente refletiu até aqui, meus irmãos. Esse é o imperativo do sábio, ao longo de todas as suas exortações e instruções em Provérbios. Nós poderíamos ler desde o capítulo 1 até aqui, você iria ouvir. Esse é o grande imperativo. Mas ele pode passar despercebido. Porque a forma como ele está falando aqui no versículo 34 é bem mais explícito. O fato, irmãos, é de que é esperado algo daqueles que ouvem. Porque, imagine, se eu dissesse para você que na rua tal, próximo ao número tal, tinha uma caixa de ouro enterrada, o que você faria? Obviamente, você iria até esse local com equipamentos adequados e cavaria para pegar aquela caixa de ouro. Ou seja, você ouviu, você valorizou, você deu importância, você deu crédito e você executou. Aqueles que ouvem, eles agem de acordo com o valor que deram, com a sabedoria que ouviram. Eles agem. É isso que ele está falando aqui. Ele está descrevendo justamente isso. Agora, a primeira luta que nós travamos sempre é a luta interior. Ela é intensa e ela é constante. É o combate interior contra a ignorância. É uma luta para a mortificação da surdez, como eu falei, como que para romper as membranas perversas da estutícia, da incredulidade de nossa alma. Agora nós podemos chegar no versículo 34. Provérbios 8, 34. Observa que o Senhor não diz para qualquer um quem é bendito. Entenda um peso de ouvir do Senhor que você é bem-aventurado, que você é bendito, que você é afortunado, que você é favorecido. Quando ele diz, feliz o homem que me dá ouvidos. E aí, depois de todo esse tempo refletindo aqui em Provérbios, sem dúvida, nós já aprendemos algo a respeito das exortações dele. Ouvir dói. Não dói? Ouvir dói. Ouvir não é indolor. Talvez alguns aqui fiquem com raiva de mim. Talvez algum vire o canto da boca para o lado. Faça um reboliço nos olhos. Então você entendeu. Ouvir dói. Não é indolor. Ouvir dói.
Ouvir exige luta. Ouvir exige mortificação, intencionalidade, uma ação. É um processo de morte e extinção da ignorância e tolice. Entenda. Ouvir e agir de acordo com aquilo que você ouviu significa extinguir a tolice, a estutícia, a ignorância, a infantilidade. É como se você estivesse desarraigando da sua mente, do seu coração, a imaturidade, a volatilidade da juventude, que não deveria mais andar de mãos dadas com você. O sábio, então, ele conclama justamente essa disposição. O que significa ouvir? O restante do versículo fala isso. O que é preciso, então, para ouvir? Basta apenas prestar atenção? O que é dito sem que eu faça nada? Não. Velando dia a dia as minhas portas. Se nós encontramos sabedoria, nós não alargamos. Porque nós entendemos que encontramos o ouro. As multidões seguiam o Senhor Jesus e ficavam maravilhadas. Quem é esse? Ele fala como quem tem autoridade. E os seus discípulos naquele mar dizem, quem é esse? Se até o vento e os mares ele obedece. Quem é esse? Aqueles que encontram o tesouro. Como é que você se sentiria? Eu não sei você, mas às vezes não é nem pelo valor, mas quando você perde dinheiro é ruim, não é? É ruim quando você perde dinheiro. Caiu 10 reais do seu bolso, você não viu. Você, rapaz, eu perdi 10 reais. Meu, é meu, eu perdi. E quando alguém lhe engana? Não é nem pelo valor, é o fato de ser enganado com 10 reais. O cara me fez de trouxa com 10 reais. Entenda, crianças, para vocês 10 reais é um tesouro. Como é que nós ouvimos a sabedoria de Deus como se estivesse ouvindo uma música banal? Como se estivesse ouvindo uma piada, alguma coisa qualquer. Isso não gera em nós senso de combate, de luta, de mortificação. Entenda algo aqui absurdamente importante. Observe o quanto a sabedoria ela tem sido oferecida. A sabedoria ela tem sido oferecida em larga escala, como por atacar de todos os lados. Observe a forma como a sabedoria ela tem sido ofertada prodigamente, abundantemente. No capítulo 1, no versículo 20, o sábio diz assim, ó, grita na rua a sabedoria, na praça levanta a voz, do alto dos muros, à entrada da porta, as cidades profere as suas palavras. Então existe um risco muito grande aqui. E não devido à dinâmica de exortação do sábio, mas por causa da nossa natureza caída, existe um risco de nós negligenciarmos a sabedoria como se fosse algo banal, sem valor, algo comum. Porque é algo que nós ouvimos todo instante. Eu vou à igreja e escuto. Eu abro um canal no YouTube e escuto. Eu vejo recortes no Instagram e escuto. Nós podemos com muita facilidade banalizar a sabedoria e não recebê-la como algo sobrenatural, voz de Deus, graça de Deus, não como um privilégio de sermos alvos dessa exortação e instrução, um privilégio. Observe que parece haver aqui um processo de aproximação do sábio aqui. Até aqui o que foi que o sábio fez? Até aqui o sábio clamou, exclamou, apelou, suplicou, apontou. Agora ele está falando o que aqueles que ouviram, eles irão fazer. Depois de todo esse apelo, alguns ouvem. A semelhança das multidões que se maravilhavam com as palavras de Jesus, poucos ficaram. As multidões queriam pão, peixe e milagre, mas não queriam o doador. Alguns ouvem e esses entendem que
eles precisam desenvolver uma relação de dependência e crescimento com a sabedoria. Então eles lutarão para isso. É o que ele quer dizer, velando dia a dia as suas portas. Velar aqui dá a ideia de vigilância. A ideia de alguém que se amarra a algo, alguém que se prende intencionalmente a algo que julga importante. É alguém que se acorrenta à sabedoria, porque sabe que não pode largar dela. Caso contrário, sua estutice levará a escolhas desastrosas. Ele fica velando. E ele usa outro termo para mostrar um significado muito parecido, mas por outro ângulo, que ele diz, esperando as ombreiras da minha entrada. Esperar aqui da ideia carrega um sentido muito parecido, mas destaca a necessidade de guardar algo valioso que foi obtido. Vejam, até aqui isso acontece. Não acontece sem travarmos uma luta, irmãos. Uma luta interior mesmo. E nós vemos a nossa vida sendo despida da volatilidade à medida que nós lutamos, da impulsividade, da impetuosidade e da constância da juventude. Nós nos tornamos homens e mulheres. E nós recebemos isso como um privilégio, porque o Senhor nos achou dignos de tamanha responsabilidade. Isso significa ver glória nas dores. Quando a gente entende aquele ditado, claro que veio de uma verdade bíblica, né? Sempre eu esse ditado, embora eu conheça a verdade bíblica. Deus nunca dá um frio maior que o cobertor, é assim, é? É? Então, se nós acreditamos nisso, por que nós reclamamos do frio? Se nós sabemos que Ele nos dará o cobertor necessário. Por quê? Sabedoria exige luta, irmãos. Exige luta. Nos nossos dias, aquilo que antes era tomado simplesmente como um processo natural da vida, que exigia amadurecimento, construção de sabedoria, o novo estágio da vida agora tem recebido como sinal de desconforto, de pesar, de radicalidade. E é fácil de entender isso porque esse mundo é marcado pela idolatria do conforto. Nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter corpos torneados, nós precisamos ter estabilidade financeira, nós precisamos ter casas confortáveis. Então, tudo isso grita para que lutas sejam recebidas com algum tipo de deformação. Mas a verdade é que só lutarão pela sabedoria aqueles que realmente compreendem o seu valor. É que os versículos finais falam. Ninguém oferece a sua vida em sacrifício se não entender o valor para o que está oferecendo. Ninguém. Olha o versículo 35. Porque o que me acha a vida. O que me acha a vida e alcançará o favor do Senhor. E aqueles que não ouvem, mas os que pecam contra mim, violentam a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Entenda, meus irmãos, só para eu finalizar aqui. Nós não precisamos fazer nada extraordinário para nós nos colocarmos nessa situação do versículo 36, não. É importante a gente entender isso. Você precisa fazer muito esforço para errar? Você precisa? Para você fazer uma besteira, você precisa fazer muito esforço? Você não precisa, não. Então, entenda isso. Nós já nascemos do lado errado da batalha, irmãos. Nós já nascemos em desvantagem. Na mais absoluta desvantagem, porque nós já nascemos no caminho da morte. Nós já nascemos no caminho da desgraça.
O pecado é revelado em nós desde cedo. Desde cedo nós sabemos o que significa uma criança com ira. Você sabe, não sabe o que significa uma criança com ira? Com quantos anos você viu o seu filho mentindo pela primeira vez? Você sabe. Ele já nasceu do lado errado da história. Você precisa ser instrumento de Deus para extirpar isso dele. Ser instrumento de Deus em súplica e dependência do Espírito Santo, suplicando para que você seja as mãos do Espírito Santo de Deus a arrancar esses flagelos de piche do coração do seu filho. Porque eles estão lá. Não se engane com mamãe e papai. Eles estão lá. Contudo, quando nós realmente compreendemos isso, quando nós entendemos isso, nós começamos suspeitando na nossa própria sabedoria. Nós agradecemos por ouvir a sabedoria. E nós partimos para a luta, para o combate. E nós entendemos que essa realidade é inevitável para nós. Se nós já nascemos do lado errado da história, se nós já nascemos em desvantagem, nós agradecemos. Porque muitos não ouvem. E continuam como cegos e insensíveis andando para a desgraça. Mas alguns ouvem. Alguns. Eu quero trazer uma citação de Jonathan Edwards, puritano do século XVIII. Maravilhosa essa citação. Maravilhosa. Escuta aqui, por favor. Olha o que ele vai dizer. Somos como pobres ovelhas indefesas. O diabo é muito sutil para nós. Qual é a nossa força? Qual é a nossa sabedoria diante dele? Como estamos prontos a nos extraviar? Quão facilmente somos arrastados para armadilhas inumeráveis, enquanto, entretanto, somos ousados e confiantes. Não duvidem. Nós nos julgamos certos e seguros. Nós somos ovelhas tolas no meio de serpentes sutis e lobos cruéis, e não sabemos disso. Oh, como somos inadequados para sermos abandonados a nós mesmos! E quanto necessitamos da sabedoria, do poder, da condescendência, da paciência, do perdão e da gentileza do nosso bom pastor. A sabedoria exige luta, irmãos. Mas não tenha dúvida. A primeira e mais constante batalha será com você mesmo. Vamos orar. Nosso Santo Deus, obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado por tua graça em condescendência nos visitar, nos exortar e nos mostrar esperança. Não é fácil enxergar o nosso próprio coração, ó Deus. Não é fácil colocar diante de nós as nossas próprias ambições, mas de uma forma honesta e sóbria. Nós fazemos tanto para maquiar as nossas ambições, para reputá-las como algo celestial, divino, algo bom. Não é fácil ouvir que elas não são. Obrigado, Senhor, por nos expor para nós mesmos. Nós rogamos ao Senhor por clemência, por misericórdia, por ajuda. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós precisamos de Cristo. Dá-nos Cristo, ó Deus. Tira-nos tudo, mas dá-nos Cristo. Por favor, Senhor. Que nós encontremos a mais absurda saciedade em caminhar com a sabedoria do Senhor. E que nisso sintamos deleite. É o que rogamos a Ti por meio de Cristo. Amém.